Você já parou para pensar que, apesar de tantas demandas externas, a única pessoa com quem você realmente pode contar 100% do tempo é você mesmo? A filosofia estoica nos apresenta uma verdade profunda e libertadora. Você é a sua maior prioridade. Não se trata de egoísmo, mas de reconhecer que o controle verdadeiro começa dentro de nós, em nossos pensamentos, atitudes e escolhas. Quando entendemos isso, abrimos a porta para uma vida mais serena, focada e alinhada com o que realmente importa. Neste vídeo, vamos explorar como a sabedoria milenar do estoicismo pode transformar sua relação consigo mesmo e com o mundo. Cada detalhe dessa mensagem é fundamental para que você compreenda o poder do autodomínio e da liberdade interior. Acompanhe atentamente, pois aplicar esses princípios pode ser o ponto de virada na sua jornada pessoal, o caminho para deixar de ser refém das circunstâncias e passar a ser o autor da sua própria história. Não perca nenhum momento, porque entender que você é a sua prioridade não é apenas uma ideia, é uma prática que pode mudar tudo: sua paz, seu foco, sua força diante dos desafios. Está pronto para assumir o controle da sua vida? Então siga comigo e descubra como colocar a si mesmo no lugar que você merece. O domínio de si mesmo como fundamento da existência. A jornada da vida, segundo os estoicos, não começa no mundo, mas dentro do próprio ser. Não é sobre conquistar reinos, influenciar multidões ou acumular riquezas. É, primeiramente, sobre conquistar a si mesmo. O autodomínio não é uma virtude acessória, mas o alicerce de toda a existência consciente. Aquele que não governa seus pensamentos é governado por forças externas, por paixões desordenadas, por impulsos alheios à razão. Por isso, você é e deve ser a sua maior prioridade. A consciência histórica nos ensina a voltar o olhar para dentro. Somos tentados a buscar fora o que só pode ser construído no interior: paz, coerência, direção. O mundo é instável por natureza, e qualquer esforço para fundar a vida sobre aquilo que muda, falha ou escapa é como edificar sobre areia. Em contrapartida, a mente disciplinada, o julgamento reto, a serenidade diante da adversidade, essas são rochas sobre as quais se pode edificar uma existência sólida. Ser a sua prioridade não significa isolar-se do mundo, mas escolher onde está a sua base. É lembrar que só sobre si mesmo o indivíduo possui verdadeiro poder. Não podemos controlar a fortuna, a fama, a opinião alheia ou os acontecimentos imprevistos, mas podemos, sim, controlar como reagimos, o que cultivamos em silêncio e como escolhemos agir, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Esse é o espaço sagrado da liberdade interior. A vida torna-se mais leve quando deixamos de lutar contra aquilo que não está ao nosso alcance. A aceitação estoica não é resignação passiva, mas um reconhecimento da ordem natural das coisas, ao que podemos mudar e ao que devemos suportar com dignidade. Ao compreendermos essa distinção, colocamos nossa energia onde ela realmente tem valor, na construção de uma alma forte, centrada e íntegra. O domínio de si mesmo, portanto, não é um fim em si, mas o começo de toda virtude. É a semente da qual brotam a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. Enquanto o mundo muda, enquanto as estações passam e as vozes se calam, aquele que se conhece e se governa permanece, inabalável, sereno e fiel àquilo que nenhum vento pode levar, sua própria essência. A indiferença ao externo e a centralidade do caráter. A verdadeira medida de um ser humano, para os estoicos, não é o que ele possui, mas o que ele é. Aquilo que acontece fora de nós, a saúde do corpo, a abundância dos bens, a aclamação dos outros, tudo isso é transitório, sujeito ao tempo e ao acaso. O que permanece, que realmente importa, é o caráter. E é por isso que o sábio aprende a tratar com indiferença tudo aquilo que não diz respeito à sua virtude. Ele não se apega ao que pode ser perdido, ele se firma naquilo que é eterno dentro de si. Dizer que algo é indiferente no vocabulário estoico não significa desprezá-lo ou ignorá-lo, mas reconhecer que ele não tem valor moral. Ganhar ou perder uma fortuna não torna ninguém melhor ou pior. Adoecer ou gozar de saúde não altera a virtude de um homem. O caráter é o único critério válido para julgar o valor da existência. E priorizar-se é justamente isso: empenhar-se na lapidação contínua de quem se é e não no adorno ilusório do que se possui. Numa cultura que exalta conquistas externas e status divisível, a mensagem estoica soa como uma convocação ao retorno ao essencial. Você é a sua maior prioridade, não porque o mundo lhe deva atenção, mas porque é dentro de si que se trava a única luta que realmente importa: a de ser melhor, mais íntegro, mais
mais lúcido. A prioridade é consigo mesmo, porque é somente em si que se pode encontrar o terreno firme da virtude. Epicteto lembrava que ninguém é livre até que seja senhor de sua própria alma. Ao viver para agradar aos outros, ao definir sua identidade com base em comparações, ao temer o olhar ou o julgamento externo, o homem se afasta de si mesmo e perde a liberdade. O estoico faz o caminho inverso. Volta-se ao núcleo da própria razão, molda seu caráter à luz da verdade e aprende a viver com a aprovação da própria consciência. Assim, ao colocar o caráter no centro da vida, o indivíduo constrói um templo interior que não se abala com os ventos da sorte. Tudo que é externo pode ser tirado, mas a retidão, uma vez cultivada, torna-se inalienável, e é nela que reside a verdadeira dignidade de viver. A autossuficiência como caminho para a liberdade. Ser livre não é fazer tudo o que se deseja, é não ser escravizado por nada que não se possa controlar. Para o estoico, liberdade verdadeira é interior, nasce da mente disciplinada, da alma educada, da vontade que se recusa a se dobrar diante das paixões e dos caprichos do mundo. E é nesse sentido que a autossuficiência se revela como um caminho elevado e exigente, viver de acordo com a razão sem depender da aprovação, dos bens ou do humor instável das circunstâncias. A autossuficiência estoica não é isolamento, mas presença. É o cultivo de uma vida cuja base está dentro de si, onde nem elogios envaidecem, nem críticas abalam. Epicteto dizia que aquele que depende de algo externo para ser feliz está à mercê de tudo o que pode ser perdido. Já aquele que encontrou contentamento na virtude e no discernimento, nada teme, pois tudo o que é essencial está sob seu domínio. Sua liberdade não é dada pelo mundo, é construída a partir de si. No coração dessa liberdade está o compromisso com a própria alma. Ser a sua maior prioridade não é se fechar em egoísmo, mas assumir total responsabilidade por quem você é e como escolhe viver. É reconhecer que, embora não possa comandar os eventos, pode sempre escolher como enfrentá-los. E essa escolha, feita com sabedoria, é o mais alto grau de liberdade a que o ser humano pode aspirar. A autossuficiência não nega os laços com os outros, mas os purifica. Ao não depender emocionalmente do outro para sentir-se inteiro, o estoico se torna mais capaz de amar com verdade, sem apego, sem medo, sem exigência. Ele oferece sua presença como um dom, não como um pedido. E assim, quanto mais se basta, mais se torna capaz de servir, não por necessidade, mas por generosidade. Liberdade, portanto, não é ausência de limites, mas fidelidade àquilo que é mais elevado em nós. Ser autossuficiente é ter um centro inabalável, uma consciência tranquila, uma direção clara. É viver como um cidadão do mundo, mas sem jamais perder o governo de si mesmo. A prática da atenção plena e do autoquestionamento. Nenhum avanço interior é possível sem vigilância constante. A filosofia estoica não propõe uma teoria abstrata sobre a vida, mas uma prática cotidiana de atenção plena. O autodomínio, a liberdade e a virtude não se alcançam por acidente. São frutos de um esforço consciente e disciplinado de observação de si mesmo. O estoico é aquele que, todos os dias, volta os olhos para dentro, examina seus pensamentos, questiona suas intenções e afia seu juízo como um ferreiro molda o ferro ao calor do fogo. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia para si mesmo, não para impressionar, mas para lembrar-se do que é essencial. Suas meditações eram espelhos em que sua alma se revia com sinceridade e coragem. O estoico moderno deve fazer o mesmo, cultivar o hábito do autoquestionamento, não como castigo, mas como instrumento de aperfeiçoamento. O que eu fiz hoje? Agi com justiça? Fui guiado pela razão ou pela vaidade? Essas perguntas não apenas orientam, mas libertam. Priorizar-se é dedicar-se com seriedade ao trabalho mais difícil e mais nobre que existe, tornar-se digno de si mesmo. Isso exige humildade para reconhecer falhas, mas também coragem para corrigi-las. A atenção plena não é ansiedade, é presença consciente. Ela impede que sejamos arrastados pelo turbilhão dos desejos, pelo automatismo das reações ou pela cegueira do orgulho. O que não é visto não é corrigido. O que não é examinado não evolui. Esse olhar interno, no entanto, deve ser compassivo. O estoico não se pune por errar, mas aprende. A filosofia não exige perfeição imediata, mas progresso constante. Ser severo consigo, mas não cruel. Essa é a medida. Afinal,
O verdadeiro avanço não está em jamais cair, mas em levantar-se cada vez mais lúcido, mais forte e mais consciente do caminho que se escolheu trilhar. Portanto, fazer de si mesmo uma prioridade é viver com intenção, é construir dia após dia uma alma alinhada com a razão, com a verdade e com o bem. E esse trabalho, silencioso, profundo, implacável e sereno, é o mais sagrado de todos, pois quem cuida da própria alma contribui, sem alarde, para a ordem e a harmonia do mundo. Priorizar a si mesmo como serviço ao cosmos. No cerne da filosofia estoica está a compreensão profunda de que cuidar de si mesmo é, paradoxalmente, um ato de profunda conexão com o universo. Quando você faz de si a sua maior prioridade, não se isola nem se afasta do mundo. Pelo contrário, você se posiciona com sabedoria e responsabilidade em seu lugar legítimo dentro da ordem natural das coisas. Viver segundo a natureza, para o estoico, é viver alinhado com o Logos, a razão universal que permeia e organiza tudo o que existe. Assim, cuidar da própria alma não é egoísmo, mas uma expressão de harmonia com a totalidade, uma forma de honrar a própria existência e servir ao cosmos. O universo é um organismo racional, onde cada ser tem seu papel e propósito. O ser humano, dotado de consciência e livre-arbítrio, tem a responsabilidade de agir em consonância com essa ordem universal. Essa responsabilidade começa no interior, na organização, disciplina e fortalecimento da própria alma. Somente aqueles que se conhecem profundamente e cultivam a virtude em si mesmos podem verdadeiramente contribuir para a harmonia do todo. Ser a sua maior prioridade é, portanto, mais do que um cuidado pessoal. É um dever filosófico e moral que reverbera para além do indivíduo. Cuidar de si e servir ao outro não são forças opostas, mas complementares. O estoico sabe que o cultivo da retidão pessoal gera luz, inspiração e segurança para todos ao seu redor. A serenidade interna de um indivíduo pode ser um farol silencioso em meio à tempestade, um exemplo vivo de equilíbrio e sabedoria. Assim, o compromisso com a virtude não é uma fuga do mundo, mas um profundo ato de amor coletivo. O estoicismo não pede perfeição, pede fidelidade, fidelidade à razão, à verdade e ao papel único que cada um ocupa dentro do vasto cosmos. Priorizar-se é, acima de tudo, obedecer a essa ordem superior. Obrigado por assistir. Se este conteúdo te inspirou, curta e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir isso hoje. E não saia ainda, assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela.